Olá, seja muito bem-vindo ao CrescerCast, o podcast que te ajuda a entender o que realmente faz a sua empresa crescer de forma estruturada e lucrativa. Eu sou a Caroline Carvalho, especialista em finanças empresariais e pessoais, há mais de 8 anos ajudando negócios a crescerem e também CEO da Crescer Certo Finanças, uma empresa de consultoria e BPO financeiro. E hoje nós trouxemos um convidado super especial que vai te ajudar a crescer a sua empresa na área jurídica. O que é importante você entender sobre os riscos jurídicos que você pode estar correndo por aí e como criar uma segurança jurídica com a holding patrimonial. E é isso que o meu convidado vai falar hoje. Edu, conta um pouquinho de você, seja super bem-vindo aqui ao CrescerCast, fique à vontade e me conta um pouco da sua história até aqui. Bom, primeiro agradecer o convite, Carol, é sempre um prazer. Aqui um podcast que faz a diferença na vida das pessoas e estar aqui é, para mim, um privilégio muito grande. Agradeço aí o convite, né? Bom, eu sou advogado na área empresarial, sempre trabalhei na área empresarial, isso há mais de 10 anos, né? E a minha especialidade é proteger, cuidar da empresa, dos interesses do empresário também, porque empresariar hoje no Brasil, eu costumo dizer nos meus cursos e mentorias que dou, é como se você saísse todo santo dia com um pequeno canivete tentando matar um dinossauro, né? E tendo que se virar todo dia, porque você tem os tributos do governo, você tem os clientes, você tem os negócios, os contratos que muitas vezes é feito sem análise de um profissional, e tudo isso contribui para que lá na frente o empresário possa ter uma dor de cabeça gigantesca. A boa notícia é que tudo isso pode ser evitado, né? Com uma boa assessoria jurídica e uma boa equipe de contabilidade, dificilmente o empresário passa por apuros. Boa. E para quem ainda não conhece, Eduardo, ele também é advogado da Crescer Certo e atua aí há mais de 10 anos, Edu? Há mais de 10 anos, mais de 10 anos. As minhas especializações passam todas pela área empresarial, né? Meu primeiro MBA foi na FGV, em Direito Empresarial, depois eu fiz o MBA em Planejamento Tributário, porque a parte de tributos é uma parte complementar do Direito Empresarial. Legal. Todo advogado que quer trabalhar com Direito Empresarial, ele precisa saber de tributação, trabalhista, Direito Trabalhista também, porque vai ter que, hora ou outra, defender a empresa na esfera trabalhista, e também contratos. Tem que entender bastante de contratos. Inclusive, essa é uma dos temas que eu mais tenho hoje na prática lidado, é questão de contratos. Tanto do contrato de aluguel, contrato de negócio, contrato de prestação de serviço, o contrato de trabalho. Porque direto com funcionário, né? Direto com funcionário. Porque é um erro. As pessoas assinam a carteira e acham que é só isso. E não é. A gente pode falar isso um pouco aqui. Você assinou a carteira do seu empregado. É bom que você tenha um contrato por escrito dizendo o que é exatamente o que ele vai fazer. Muitas vezes as pessoas confiam naquele CBO apenas, achando que aquilo ali define o cargo dele, só que não. E é muito comum, por exemplo, nas ações trabalhistas, o reclamante dizer, ele me obrigava a limpar, por exemplo, a loja. Já vi muito isso. Quando, na verdade, manter o ambiente limpo onde você vai trabalhar é no mínimo razoável, né? Para não dizer uma obrigação. Outra coisa, banheiro. Né? Se o banheiro da empresa é usado apenas por aqueles funcionários, não é aberto ao público, a empresa pode montar um grupo ali e dizer, olha, vocês se organizem e limpem o banheiro que vocês vão usar. Né? Como se fosse na sua casa. Então, são pequenos detalhes, veja, que se não cuidados, lá na frente vira um problema gigantesco. E todo reclamante que tem direito a 10 mil, ele fala que tem um direito a 1 milhão. É assim que chega o processo trabalhista, né? Sem contar que o advogado empresarial, ele precisa entender de negócio, né, Edu? Só voltando um pouquinho. Precisa, é uma coisa que eu sou apaixonado no direito empresarial, né? Ainda na faculdade, lá no início do curso, eu tive o privilégio de estudar com um pouco mais de idade, né? Eu já tinha mais de 30 anos quando fui estudar, então eu já sabia bem o que eu queria. E logo ali no primeiro ano, eu tive a sorte de conhecer um professor que se tornou meu mentor, o Dr. Barreto. Faleceu tem uns anos atrás, quase 90 anos de idade, advogando até o último instante, né? Dr. Barreto foi um professor e um mentor. E no direito empresarial, ele tem essa característica de que o advogado ele precisa ter, no mínimo, além do conhecimento de direito, que eu acabei de mencionar, né? Tributário, trabalhista, contratos,
mas também precisa entender de finanças, entender de marketing, entender de administração. Eu não substituo o contador sob nenhuma hipótese, mas entender de contabilidade, RH, porque são todas as áreas que circulam o negócio do seu cliente. Então, a gente precisa entender para que mesmo que é óbvio, não pretendo substituir nenhum desses profissionais, nem posso, mas eu preciso entender para que eu possa negociar a melhor forma para o meu cliente. Muito bom, Edu. E uma coisa que eu vejo muito, né, enquanto empresa, né? Entre os sócios ali, a gente estava falando agora há pouco. Sim. Acordo de sócios, né? Pontua um pouquinho pra gente o que seria, qual momento seria ideal de fazer o seu com um advogado, é claro. Acordo de sócio, gente. Agora tá mais modinha, você vê muito isso nas redes sociais, falar em acordo de sócio. Mas o acordo de sócio é tão antigo quanto o próprio Código Civil nosso, né? A gente não estuda isso na faculdade. Eu fui aprender isso no primeiro MBA lá na FGV, Direito Empresarial. O acordo de sócio, para mim, ele é até mais importante do que o próprio contrato social. O contrato social é uma obrigação, tem que ser feito, tem que ter assinatura de um contador. Nem sempre tem que ter a assinatura de um advogado, a depender do tamanho e o modo que a empresa vai existir, não precisa de um advogado. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional, as pequenas empresas não precisam, mas uma SA precisa, enfim. Mas o acordo de sócio é o regulamento interno. Imagine você que mora num condomínio. Você tem lá o estatuto, que é mais difícil de mudar, e você tem o regulamento interno. Lá vai dizer que hora que você pode entrar, que hora que você pode sair, que hora que pode fazer mudança, que hora que pode ter cachorro ou não, se pode, qual o tamanho do cachorro. O contrato entre os sócios, chamado acordo de sócios, é exatamente esse tipo de regulamento, com a grande vantagem de ser particular. Perfeito. O que significa que o seu estatuto social, o contrato social de uma empresa, ele é público. Sim. Então, qualquer pessoa vai lá vai na Juscerge, qualquer junta comercial do estado, vai pagar lá uma taxinha e pede uma certidão de inteiro TO. Pronto. Ele tem ali o contrato social. E se você coloca coisas estrategicamente particulares, por exemplo, distribuição do lucro. Boa. Todo mundo vai ter acesso, Vai ter acesso. Então, eu costumo, quando eu pego uma empresa desde o início, a contabilidade normalmente vai usar um contrato social padrão, que vem lá do CRC, né? Eu procuro dar uma incrementada nesse contrato, colocando cláusulas que sejam personalíssimas para aquele tipo de sociedade. Porque nenhuma sociedade, nenhuma PJ é igual a outra, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é entender o negócio do meu cliente, saber quais são os objetivos daquele negócio, como ele vai se dar, quem é o sócio dele, se tiver um sócio, e a partir daí a gente constrói um contrato social bem resumido, bem compacto, apenas com informações praticamente assim, meio que obrigatórias, né? Sim. E faz menção de que há um acordo de sócio. E nesse acordo de sócio, esse sim. Aí descreve tudo que é particular. Tudo, absolutamente tudo. Distribuição de lucros. A função de cada um. Nossa, isso é mais importante de tudo. É muito, porque a sociedade, Carol, ela é exatamente um casamento. Exatamente. Tá? Ela precisa de pelo menos 2, né? Precisa de testemunha. E se você não tiver um documento que te oriente na forma como as coisas vão acontecer, o tempo faz você esquecer. Ou a conveniência, né? Uma coisa ou outra. Exatamente. E eu costumo dizer, gravem essa frase para sua vida: quando o amor acaba, resta o contrato e as leis. Boa. Tá? Boa. O amor é efêmero, ele vem e vai, mas os contratos permanecem. Então, se você tiver que escolher entre o amor e o contrato, peça um contrato, né? Ame, mas tenha um contrato, porque se não fosse assim, nós não teríamos tanto problema de casamento, tanto problema de sociedade, porque quando as pessoas estão na amizade, tudo dá certo, é uma maravilha, né? Ninguém lê contrato. As pessoas erram ainda no básico. No básico, né? Agora, mais recentemente, eu estou tratando de uma situação de uma empresa com 3 sócios. Os 3 sócios eram super amigos, assim, coisa de infância, estudaram junto. Não tem como dar errado, você pensa, né? É sempre a resposta deles. Mas tem como dar errado e dá muito errado. Porque aquela coisa, o amor vira ódio, a coisa torna-se pessoal, e aí
a briga, às vezes, é por causa de uma bobagem, sabe? Por uma falha de comunicação, nossa, por questão de absurdo. interesses, né, pessoais. Então, se tem um acordo de sócio, tá na dúvida, pega o acordo de sócio e lê lá. Né? Então, no acordo de sócio, a gente prevê, por exemplo, como vai ser pago as cotas da empresa, da sociedade, caso ela queira ser desfeita. Perfeito. Né? Quanto tempo os sócios são obrigados a ficar juntos. É interessante você ter um prazo mínimo. Ou criar uma sociedade, por exemplo, com prazo determinado. Fica aqui uma outra dica também, que isso é muito importante nas holdings, a gente vai falar de holdings ainda, né? Sim. As sociedades, quando criadas no contrato social padrão do CRC, que não há nada de errado, tá? Mas é apenas um contrato padrão. E como eu disse, é interessante você ter uma sociedade personalizada. Sim. E os documentos, por sua vez, também. Eu procuro, quando tem mais de um sócio, eu procuro colocar a sociedade com prazo determinado. A gente bota lá 80 anos, 90 anos. Isso por quê? Tem uma pegadinha aí. No Código Civil, vai dizer que as sociedades por prazo indeterminado, o sócio que quiser sair, basta ele notificar o outro sócio, né, o sócio retirante, notifica prazo médio, 60 né, dias. Ah, perfeito. Tá? Prazo de 60 dias e vai dizer, olha, eu estou saindo e não é só saindo. Eu quero apuração de haveres. Você vai ter que me pagar. Né? Aliás, você me indicou um cliente, né, que veio na mente agora, né? Veja os apuros que ele ia passar. Né? Graças a Deus foi resolvido. Os outros dois sócios estavam assim abusando do direito de sócio, não comunicavam ele em absolutamente nada. Finanças às escuras. Exatamente. E aí eu disse para ele, olha, me dá o seu contrato, e eles não queriam que ele saísse, lembra? Mas ele não sabia, né, dessa tranquilidade. E aí fizemos a notificação. Eu notifiquei também a contabilidade para que apresentasse balanço e tal. E como a gente sabia que não tinha, a coisa estava bem enroscada, imediatamente contrataram um advogado que entrou em contato comigo e disse, não, doutor, vamos resolver isso fácil e tal, enfim. Resolvemos. Né? Não precisou nem ir para o judiciário. Não precisou nem ir para o judiciário. Mas veja, se a sociedade ali tivesse prazo determinado, então um sócio não pode sair sem autorização do outro ou apenas com decisão judicial. E a decisão judicial, ela prevê algumas, acho que 2 ou 3 situações ali. Entre elas, né, a tentativa de um crime ou cometimento de um crime contra outro sócio, fraude, coisa do tipo. Aí o juiz autoriza aquele sócio a sair daquela sociedade e determina a apuração de haveres. E essa é uma parte delicada. Imagine que você comece um negócio com alguém super animada. Aliás, quando a gente se conheceu, você tinha uma... Foi esse o caso, né? E aí eu falei, olha, Carol, tem como sim você sair, né? Tem como a gente fazer essa apuração de haveres. E a pessoa queria, eu quero dinheiro agora, quero assim, essa... E a coisa não é bem assim. Com um acordo de sócio, eu posso estabelecer, por exemplo, que o sócio deverá ficar um prazo mínimo de tantos anos. E posso determinar também, caso ele saia, a quantidade de parcelas e como vai ser pago essa saída, exatamente, certo? Porque veja, a pessoa sair e levar o dinheiro, ela pode quebrar uma empresa. Sim. Né? A empresa que está crescendo é só um brotinho. E muitas vezes o dinheiro é usado como capital de giro e você não pode desfazer aquele dinheiro. E a pessoa simplesmente, por uma questão qualquer, não importa, e é direito dela, se não tiver isso previsto, direito dela, não tem que se discutir. E aí ela fala, eu quero ir embora e eu quero o meu dinheiro. Só que existe o outro lado, que quer ficar e quer fazer a coisa dar certo porque percebe que é um bom negócio, né? Então eu posso estabelecer nesse acordo de sócio que a sociedade permanecerá sem nenhum tipo de mudança, né? Nenhum sócio poderá se retirar num prazo de tanto tempo e poderá sair. Poderá sair com a autorização do outro, porém a apuração de haveres poderá ser feita daqui a tantos anos, com tantas parcelas. Né? Eu quero desfazer e vender a empresa. É outro detalhe que pode ser colocado no contrato, no acordo de sócios, que é como que eu faço o valuation da empresa. Ia comentar isso agora. Tem muita gente que acha que nessa apuração dos haveres é em cima do capital social, mas não é. Que era tem que fazer o erro da sua sócia, antiga sócia, né? E tem que contratar uma empresa para fazer isso. Exatamente. O valuation não é baseado no capital social, nem no capital que tem no caixa. Né? Tem todo o contexto financeiro por trás. E há vários critérios. Então, assim, para escolher qual a metodologia,
Se você não tiver isso estabelecido num acordo de sócio, aí você precisa do judiciário para decidir qual será. Isso é custo, é tempo, é desgaste. Nossa. No acordo de sócio, você coloca lá que a metodologia... Evita gasto, muito, tempo. Mas, gente, é muito. E desgaste emocional. Pensa num trem simples de ter, né? Simples. Acordo chama acordo de sócio. Pensa nisso. Você tiver que comprar uma bicicleta ou ter um acordo de sócio, faz um acordo de sócio, sabe? Deixa a bicicleta para depois. Se tiver que tirar a Prolabore. Cara, não, diminui esse Prolabore aí, faz o acordo, gente. E faça um acordo de sócio. E a boa notícia, Carol, é que não importa quantos anos tenha a empresa. Pode ser feito a qualquer momento. A qualquer instante. E toda vez que eu dou assessoria a uma empresa e que eu vou fazer um acordo de sócio, eu normalmente já olho também o contrato social e eventualmente já dou uma atualizada ali, tá? Por quê? Uma coisa muito comum também que eu encontro nos contratos sociais é que as cotas serão transmitidas por inventário. Gente, não é mesmo. Não, cara. A maioria dos contratos... Isso é padrão do CSC? Creio que sim, padrão, né? É padrão. Por quê? Porque está previsto código civil. Cota é bem móvel. Uma cota de uma empresa é igual um carro, igual uma moto, né? Então, a cota, inclusive, pode ser penhorada, tá? E aí eu coloco, por exemplo, cláusulas que protegem isso, a impenhorabilidade, a incomunicabilidade, porque se você tem, dependendo do seu regime de casamento, você comunica essa cota com seu cônjuge, né? E eu falo que, gente, casamento é um trem só pra você amar, pegar sua mulher e passear, né? Levar mas não mistura negócio com casamento, não, que... Na maioria das vezes dá ruim. Não, eu vou te falar que o que não deu ruim vai dar. Então, não misture. Né? Tenha isso... Amar não é confiar às cegas, né? Amar é ser maduro o suficiente para entender que contratos, eles são importantes e eles devem existir. Nossa, você me fez lembrar uma coisa que não tem nada a ver com a pauta aqui, mas muito interessante. Eu tenho uma amiga que fez um contrato, um acordo com o namorado, eles moram juntos, e os dois compraram dois imóveis juntos, 2 casas juntos, e assim eles fizeram um contrato e distribuíram lá dentro. Então ficou assim, tranquilo, não tiveram problema, amarradinho. Então, se por um acaso, né, os dois encerrarem o namoro ou o noivado, né, eles já estão noivos, cada um fica com uma, resolveu. Pronto, tá resolvido, não tem briga. Dividir os bens, não tem briga, fica leve emocionalmente, né? Sim. E sem contar que você protege seu patrimônio no médio prazo, né? E eu acrescentaria um plus aí, eu acrescentaria um plus que se você tem uma pessoa, né, que você tá assim, o namoro já tá sério, vocês já estão comprando coisa junto, constitui uma holding. Concordo. Faça uma holding, compre os imóveis pela holding. Inclusive, em 2006, a gente não sabe como é que vai estar essa questão da tributação. Não tem hora que... não tem nada falando sobre isso, né? Não vi assim, ainda. A princípio tá certo, de que vai dar ruim, né? Sim. Pra gente que é de serviço, então... Mas pode ser que o Congresso, última hora, né, decida ser o Congresso e salve os empreendedores disso. Amém. Mas seja como for, a PJ é sempre uma opção tributária mais em conta. Ela é mais segura, porque ela passa pelo direito empresarial e não pelo direito de família. Direito de família, complexo, gente, advogado, né? que milita direito de família tem que cobrar caro mesmo, porque o trem é difícil, demorado e chato de fazer, né? Eu nunca quis fazer, porque eu acho que eu gosto do direito empresarial, que a gente resolve tudo no papel, né? Simples. Nesse direito de família, tudo depende da lei, né? Do entendimento do juiz. E já é o caos, né? E das partes. Isso. E no direito empresarial prevalece a pacta sunt servanda, né? Ou seja, o que está escrito é o que vale. Então, se você vai comprar um imóvel ali, tá namorando, tem 7, 8 meses, 1 ano, tá apaixonadinho, né? Vamos comprar um apartamento junto, amor. Constitui uma holding e compra pela holding. Boa. Distribui as cotas. Boa. Se vocês ficarem juntos o resto da vida, ótimo. Vocês economizaram imposto, economizaram problema de inventário, um monte de coisa. E se deu ruim, separa fácil. Porque você pode alugar o imóvel, o dinheiro é da holding, você distribui, enfim. Ótimo. É uma facilidade, é uma proteção, porque já está pacificado. O TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, disse que nas ações trabalhistas em que um sócio da empresa é executado porque eventualmente houve a desconsideração da personalidade jurídica e aí a dívida avançou do patrimônio da pessoa jurídica para o pessoal, né, para a pessoa física, a esposa, o cônjuge, a depender do regime de casamento, o que normalmente é o quê? Comunhão parcial de bens, né? Ela responde com metade do patrimônio dela. Por quê? Porque metade do patrimônio dela é do marido. Sim. E eu tive agora, entra. recente, tá?
uma empresária com o esposo, eles são sócios de uma empresa grande aqui em Volta Redonda, e do nada houve uma penhora de 6 dígitos na conta do investimento dela. Nossa. Então, assim, infelizmente, metade disso fica realmente para pagar a conta, tá? Porque já é uma decisão pacificada, não há recurso contra isso. Sim. Né? Assim, ela teria que provar que aquele dinheiro veio de alguma origem Outra só forma. dela, uma doação de um pai, da mãe, enfim, coisa que não existia. De fato, todo aquele dinheiro vinha dos bens que eles adquiriram. Então, lamentavelmente, ficou metade, né? Então, se você tem uma holding, você protege o seu patrimônio pessoal. Né? O acordo de sócio protege a sua empresa, protege inclusive a sua holding. Se você tem uma holding, você também pode fazer um acordo de sócio em qualquer sociedade, seja ela empresarial ou seja ela uma sociedade civil. Por exemplo, advogados não podem ter sociedade empresarial entre advogados. Eu posso ser empresário do que eu quiser. Eu não posso me associar a um outro advogado, montar um escritório de advocacia e abrir lá advocacia fulano de tal limitada. Isso eu não posso. Normalmente é unipessoal, né? É somente unipessoal ou uma sociedade civil, onde 2 advogados constituem uma sociedade na OAB. Eu vou ter um número de OAB especial, como pessoa jurídica. É uma bagunça do cão, né? Imagina. Porque daí você gera uma outra... O advogado já corre disso. Já corre. E aí eles não têm contrato de sócios, né? Quando eu comecei na advocacia, eu estudei com... Eu e uma colega minha, nós somos muito amigos ao longo do curso. E ao final, os dois não tinha nada, tinha dinheiro, não tinha nada, decidimos montar um escritório para começar, né? Logo em frente, assim, demos a sorte de encontrar uma casa vazia em frente ao fórum da cidadezinha de... Me lembro dessa história. De Cosmópolis, né? Desse tamanho, Piquite tinha, um ovo. E nós dois, assim, zerado, com a carteira da OAB novinha ainda. Eu tive o privilégio de passar na OAB ainda no 4º ano, né? Matriculado no 5º, mas já ainda no 4º ano, não tinha feito o 5º ainda. E aí, quando eu me formei, eu já estava com a carteira da OAB, né? E aí começamos ali. E éramos muito amigos. Mas os poucos meses eu já percebi que a melhor coisa que eu podia fazer era ter o meu próprio negócio. Porque eu teria certamente muita dificuldade de lidar com a minha sócia. É uma excelente advogada, tá rica, tá muito bem posicionada, mas a gente manteve a amizade. Olha que coisa boa. São pessoas, né? Sempre vai ter um conflito, né? Mas um acordo de sócio protege e resolveria, por exemplo, essa questão. Então, quer você tenha uma sociedade empresária ou uma sociedade civil, não importa. Um acordo de sócios. Salva. Nossa. Salva, gente. Você vai se tiver que ir pro judiciário, você já vai com o trem resolvido. Muito mais fácil, menos dinheiro gasto. Então, hoje é um dos erros que você observa, então, no empresário, mas muito. Eu vou te falar que boa parte dos problemas poderiam ter sido resolvidos com uma coisa muito simples. Acordo de sócio. Que somado a um bom contrato social, porque se você pega o contrato social padrãozão da internet, não vai rolar. Não vai. Não vai porque você passa por inventário, você passa por prazo indeterminado, enfim. São vários pontos fracos, você não tem cálculo de valuation, você não tem como será distribuído os dividendos. Porque é um erro achar, eu estava comentando aqui no início, em off, né? Dois clientes meus brigando, que um queria ser 51%, porque com 51% ele ia ser administrador. Ele acha que sabe mais, tem mais dinheiro, né? Mais poder sobre as decisões. E na verdade não é. A pessoa pode ter 98% das cotas, eu posso ter 1%, mas se eu estabelecer que esse será o administrador da empresa, o que eu não vejo vantagem nenhuma, tá? O administrador da empresa o administrador, sócio-administrador é quem responde na Receita Federal. Deixemos, né? Deixa pra lá. Então, assim, e a distribuição de lucros. Eu tenho alguns casos aqui, são empresas pequenas de tecnologia, né, chamadas startups, que não pode pagar um grande salário para um cara, para um talento, assim, para ter um time forte. Então, eu sempre proponho uma sociedade, né? A gente faz ali um partnership, que é um tipo de contrato muito específico, e aí eu ofereço para aquele
para aquele talento, eu digo, olha, você será um sócio meu. Fazendo você vai ter lá 2, 3, 4, não importa. O meu cliente decide quanto ele vai ter de porcento das cotas. Sim. Você terá um Prolabore. Aí o Prolabore, o macete é você colocar só um salário mínimo por conta dos impostos, né? Mas lucro. E você distribui o lucro. E sabe o que é o legal? Você pode distribuir o lucro, inclusive mensurando horas e dedicação de trabalho. O CLT, ele não pode ultrapassar as 44 horas semanais, sob pena de ter que pagar hora extra. Sim. É um inferno, né? Aí você tem a questão do horário intrajornada e a interjornada. A interjornada é a pior. Porque no setor transporte, por exemplo... Até quem trabalha aí para turno, né, de fábricas, eu tenho clientes que são sócios, ele tem empresa de mudança, né, de transporte... E é ele o sócio dele só. Um gerencia as vendas, o outro dirige o caminhão e tal. Mas veja, ele pensou em botar um motorista. Só que se ele coloca um motorista CLT, ele precisa dar um intervalo de 11 horas entre um dia de jornada e outro. E muitas vezes isso não é possível. Porque ele leva uma mudança, por exemplo, lá para o Recife, no Nordeste. Para voltar, ele precisa pegar uma carga qualquer para trazer para cá, para Volta Redonda, por exemplo, né? Sim. E aí não dá para o cara ficar 11 horas parado sob pena disso castigar o negócio. Tá? Normalmente usa-se PJ, né? Isso, mas faz aí PJ. Se ele faz um PJ, o empresário pode cair na pejotização. Tem que estar muito bem alinhado, né, muito. E aí, isso aí não cola mais no judiciário. Então, é possível sim você contratar PJ de forma legal, sem esse risco da pejotização, mas é muito melhor você ter contratos partnership em que você faz a distribuição de lucros, inclusive desproporcional. O cara tem 5% de cotas, mas ele pode ter 40% do lucro. Isso tudo está previsto no acordo de sócios. Tá vendo? Então, é difícil ser empresário no Brasil? Muito. Tá? Muito. Mais difícil ainda para quem não segue, né? Agora, fica 10 vezes pior se você não tem um bom jurídico e não tem uma contabilidade que esteja alinhada com o seu jurídico. Boa parte dos problemas virão de uma má contabilidade ou da falta de um jurídico, ou pior, de um jurídico ruim. Aí fica a dica também. Vai pensar num jurídico, procure um advogado especializado. Concordo. Porque normalmente o pessoal contrata o amigo advogado ali. Eu tenho advogado, tem? Quem é? O cara ele trabalha com previdência, trabalha com penal, família. E porque o advogado, ele é habilitado para trabalhar em qualquer área do direito. Ponto final. Tanto quanto o médico. Né? O médico... quanto o médico. Boa. Se você tem o CRM, você é médico. Ponto final. Mas você iria num cardiologista que não é cardiologista, mas é um ginecologista, por exemplo, ou é um ortopedista, né? Se você tem um problema do coração... Você não vai no ortopedista. Não vai no ortopedista. Ele até entende o que é um coração, como funciona. Boa. Poderia te dar ali umas dicas, mas, veja, não é a especialidade dele. O direito é a mesma coisa. Se você tem um advogado que faz tudo, ele no final não faz nada. É a famosa... É a teoria do pato, né? O pato, ele nada, ele voa e ele anda. Mas não faz nenhuma das três coisas direito. Né? Então, o bom é você escolher. Se você quer nadar, voar ou andar. Eu sempre falo isso, Edu. Sempre lembro do seu exemplo. Esse pra mim, assim, é o mais prático de todos. A advocacia é a mesma coisa. É impossível, Carol. Eu tenho mais de 10 anos. Trabalhar com todas as áreas. Não dá. Impossível. Eu tenho mais de 10 anos de advocacia. Todas as minhas especializações foram feitas voltadas para o direito empresarial. E cada especialização que eu faço, eu penso, gente, isso não ensina na faculdade. Então, o direito empresarial, ele é absurdamente específico. É muito específico. E a gente estuda, sei lá, 2 matériazinhas vagabundas na faculdade. A faculdade também basicamente é direito penal, direito civil. Ponto final. E aí, direito empresarial, tributário, essas coisinhas... Trabalhista, acabou, né? Exatamente. É só isso, né? E o trabalhista é sempre para reclamante. Nunca para Então, para estudar para reclamado, você tem que entender os dois lados. Você precisa pegar as teses, os macetes daquilo que vai favorecer o seu cliente e empresa. Então, quando eu estudo direito trabalhista, o foco é como eu posso usar o direito trabalhista para proteger legalmente o meu cliente. E é possível. Isso. Com o trabalho correto,
dificilmente o empresário vai ter problema. A gente sempre troca, né, eu e Edu, sobre isso, porque muitos empresários chegam para nós e eles chegam pra gente dizendo que tem um contrato ou que tem um advogado. Eu pergunto, quem é esse advogado? Ele faz o quê dentro da sua empresa? De vez em quando ele faz uns contratos quando eu preciso. Mas seu contrato é especializado para aquilo que você precisa de fato? Você tem um acordo de sócio? São perguntas que eu faço sempre no meu atendimento comercial, né? Eu sou o closer, eu faço a venda. Sim. Então eu sempre faço essas perguntas, porque quando eu identifico que o empresário que está do outro lado não tem noção de nada, nem do que ele está fazendo, que ele vai correr um risco absurdo por ele não seguir o caminho correto, a gente indica, né, profissionais, parceiros especializados para justamente ajudar ele a sair do buraco. Sim. Ou melhor, nem chegar a cair ou botar o pé lá. É isso aí. Né? Então, esses erros que o Edu comentou aqui são erros que a gente observa sempre aqui na empresa, e é justamente por isso que eu trouxe ele, para que ele trouxesse conhecimento para vocês, para que vocês entendessem tudo o que vocês podem prevenir, né? E até falando de prevenção, já quero perguntar para você sobre a holding, né? Muito importante a gente focar nela, porque a holding é algo que poucas pessoas têm conhecimento. Quem entende sabe que é caro, ou melhor, acha que é caro. Acha que é caro. E por isso não faz. Então, eu vou te passar a palavra de novo para que você fale um pouco mais da holding para nós. É caro, é ignorância, né? Quando a gente não conhece um tema... ou uma coisa que poderia resolver nosso problema, às vezes coisas banais, né? Isso sim é caro. É caro, por exemplo, quando o empresário que é honesto, que quer pagar as contas, mas a empresa quebrou. Eu vi muito isso na pandemia. Em 2020, em março de 2020, quando oficialmente foi decretado a pandemia, eu me antecipei com todos os meus clientes. Eu disse, vocês já ouviram falar de holding? E assim, ninguém, não se falava de holding nessa época, inclusive. Na pandemia, né? Não, verdade. Não era um assunto tão conhecido, né? Ainda não é tanto quanto deveria, mas naquela época eu me lembro de que eu fui um a um dos meus clientes e explicar para eles, e era difícil porque eu tinha que fazer com que eles entendessem uma coisa que eles sequer tinham ideia. E aí eu dizia, olha, daqui a 2, 3 anos, muito provavelmente a gente pode sofrer execuções trabalhistas, execuções fiscais, contratos que a gente não vai conseguir honrar. Eu tinha clientes que pagavam aqui no centro de Barra Mansa R$80 mil de aluguel em loja, R$50 mil. E na pandemia foram obrigados a ficar fechados. Isso com folha de pagamento de 15, 20, 30 funcionários. Quebrou a empresa. Quebra, porque ele tem o custo da operação, mas ele não tem o faturamento e o lucro. Né? E na maioria das vezes nem reserva para manter isso, né? Eu defendo muito aqui na área, né? Na minha área, que é finanças, ter a reserva. Tem que ter a reserva. E a maioria sequer tem um setor de finanças bem controlado, né? Eu não consigo imaginar, gente, como que uma empresa funciona meio que no zóio, né? A pessoa a pessoa só tem contador porque é obrigado, tá? Porque se não tivesse, acho que nem isso teria. Nem isso teria. Mesmo. Então, e acho que a contabilidade faz financeiro. A gente já bateu essa pauta aqui, e muitas vezes faz até o jurídico. Faz até o jurídico. Eu presto serviço lá com uma grande parceira, né? A Rede Contábil Digital, sou advogado lá. As meninas o dia inteiro mandam mensagem, tirando dúvidas. E os clientes da Rede Contábil Digital, eles têm esse amparo jurídico. Né? Agora, quem não tem uma contabilidade que tem esse amparo jurídico, aí fica assim, na mão do achismo. Né? A holding não é nada mais do que uma sociedade constituída em forma de pessoa jurídica, né? Porque nem toda sociedade é uma pessoa jurídica. Sim. E nem toda pessoa jurídica... e nem todo que tem CNPJ é pessoa jurídica. Vou abrir esse parênteses aqui, que é bom trazer essa informação, né? As pessoas falam assim, eu pergunto assim, você tem uma pessoa jurídica? A pessoa fala, tenho. Qual que é a sua pessoa jurídica? Ela fala, eu tenho um MEI, tal. Eu falei, não, MEI não é pessoa jurídica. Aí a pessoa fala, mas tem o CNPJ. Eu falei, tudo bem, o CNPJ é um cadastro, é uma inscrição para fins de recolhimento de impostos, tá? Condomínio tem CNPJ. Mas condomínio não é pessoa jurídica. Então, nem todos que têm CNPJ é uma pessoa jurídica, tá? Boa. Pessoas físicas também podem ter CNPJ, que é o caso do MEI. E também as sem personalidade jurídica, que é o caso de um condomínio. O condomínio não tem personalidade jurídica. Ele não é nem pessoa jurídica e nem é pessoa física, tá? E ainda assim, tem um CNPJ para fim de recolhimento tributário quando ele contrata, por exemplo, um empregado, enfim. Dito isso, a holding é o quê? A holding é uma sociedade.
uma sociedade que pode ser limitada, pode ser uma sociedade anônima. Ela pode ser optante do Simples Nacional, ela pode... ela pode ser optante do Simples Nacional, a depender da situação. Ela pode ser lucro real, lucro presumido, enfim. A depender do tipo de holding que você vai ter, você pode escolher o modo tributário, o tamanho dessa empresa, e aí o tamanho a gente entra no microempresa, pequena empresa de pequeno porte, e por aí vai. ME e afins, exatamente, né? A ME é a microempresa, é a pequenininha, ME, e tudo tem a ver com faturamento, né? Sim. Aí a holding, ela também pode ser uma holding de negócio, e aí sim terá faturamento, ou pode ser uma holding familiar, apenas para ser proprietária dos bens daquela família. E a holding é utilizada comumente como uma estratégia tributária e sucessória. Esses são os grandes benefícios da holding. Há muitos outros que estão em volta disso aí, desse sistema, mas o foco principal de uma holding é você ter uma estratégia sucessória e uma estratégia tributária. Por que sucessória? Porque na holding eu distribuo o meu patrimônio para quem eu quiser, na medida em que eu quiser. Se eu sou um pai, eu tenho 2 filhas e eu tenho lá 3 imóveis, ou uma filha de outro casamento, que só dificulta a situação, né? Se eu vir a faltar, esse imóvel terá que necessariamente ser inventariado e esses bens deverão ser distribuídos para essas pessoas, para esses filhos, meus descendentes, às vezes o cônjuge também, a depender do modo do casamento. Se a depender da situação vai para os pais. Então, assim, é um rolo danado, tá? É bem complicado. E no inventário, qual é o percentual mesmo de imposto, Edu? Olha, a média, o cálculo 40? Que a gente faz hoje é você perde em torno de 20% a 25% do seu patrimônio. Entre emolumentos, impostos, honorário com advogados. Então, se você tem um imóvel aí de 500 mil reais, então você vai perder entre 20% e 25% disso. É dinheiro. É muito dinheiro. Então, eu sempre recomendo você, em vida, onde está todo mundo saudável, feliz, se amando, constitua uma holding, tá? A depender da situação, essa holding ela pode ter um pouco mais de proteção ou menos. Eu gosto de fazer holding para quem é empresário, porque além do benefício, porque veja, além do benefício da estratégia tributária, além do benefício da estratégia da sucessão, você também tem a estratégia da proteção do patrimônio pessoal. Sim. Porque o judiciário trabalhista, ele rompeu, parece que é um judiciário que anda com as pernas próprias, sabe? Não são todos os juízes, mas há juízes extremamente audaciosos que faz coisas que a gente não tá na lei, né? E aí mete uma caneta e acabou. O empresário passa 20 anos com um negócio dando certo, todo mundo tá feliz, pagando, aí veio a pandemia. Ele ficou... Eu tenho diversos casos, Carol, assim, chega a doer. Inúmeros. Aqui na nossa cidade mesmo, foi no Brasil todo, mas vamos falar aqui da nossa cidade. Empresários pagando aluguéis altíssimos, com folha de pagamento altíssima, e o Estado, a prefeitura, dizendo você não pode abrir a sua loja. Só que o cara que recebe aluguel, ele também não quis fazer redução de aluguéis. E aí ele tinha que escolher, o que eu faço? Os salários tinham que ser pagos, os aluguéis tinham que ser pagos, os fornecedores que tinham que ser pagos, financiamento de banco tinha que ser pago, mas ele não tinha dinheiro. Então essa conta não fecha. E aí ele quebrou. E vários, tá? Até 2020, eu tinha feito, sei lá, uns 2 ou 3 processos de falência na minha vida inteira. Olha. De 2020 até 23, 24, eu fiz, sei lá, para mais de 50 processos de falência. Tenho certeza. Eu costumo falar que o reflexo da pandemia foi 2023, Edu. 2023. Ali foi o auge. E as ações trabalhistas comendo solto. E aí não é justo que aquele empresário que acumulou um patrimônio, uma casa, um bom carro, né, um investimento no banco para sua família, perdesse tudo por algo que não foi sequer problema da administração dele. Sim. Foi um problema externo e infelizmente com a decisão do governo, e aí não quero nem entrar no mérito se foi certo, se foi errada, mas a decisão foi uma decisão catastrófica para os negócios. E o meu cliente, 99,99%, me ouviu e fizeram uma holding.
Quando tudo estava bem. Muito bom. E quando tudo estava bem e você faz uma hold, isso não é fraude. Você não está ocultando o patrimônio. Esses clientes todos sobreviveram à tragédia que foi. E proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio. No momento que começaram a vir as execuções e a execução não era eficiente porque ganhava, mas não levava, esse foi o momento que a gente começou a fazer os acordos. O outro lado, percebendo que ou faz o acordo justo ou não recebe nada, nós pagamos todo mundo. Todos os meus clientes pagaram todo mundo, seus empregados, cessaram e puderam continuar com seus negócios depois, né? Não me lembro de nenhum aqui que tenha fechado as portas. Começou com dificuldade, mas retomaram o negócio. Por quê? Porque o patrimônio pessoal estava protegido. E aí é muito importante. Não pode ser usado como uma forma de ocultação de patrimônio, não é isso que nós estamos dizendo. E também a holding não é uma forma de você cometer fraude contra os seus credores. Eu sempre aviso os meus clientes. Qual o momento de você fazer holding? Agora que tudo está bem. Começou a dar errado, a gente tem que usar outras estratégias. Tá? Existe como? Existe várias formas. Mas nenhuma holding é igual a outra. Tem uma média, uma quantidade mínima de patrimônio que precisa ter para abrir? Se você tem um imóvel e tem uma conta bancária, já é bom você ter uma holding. Eu não tenho imóvel, mas eu tenho investimento, eu tenho... Eu sempre recomendo, tenha uma holding para que você possa, por exemplo, guardar um dinheiro. Né? Eu aprendi muito com a educação financeira. Né? Agora eu posso guardar mais do que eu gasto. Que bom. Mas quando eu tava lá no início... Temos um amigo próspero na mesa. Quando eu tava no início, assim, não importa. Se eu ganhasse R$1.000, eu guardava 300, eu guardava R$300. Eu sempre guardei 30% do que eu ganhava. Bom. Sempre. Eu podia... Já teve caso assim, né? Eu me lembro que quando eu comecei meu trabalho na advocacia, não tinha... esquentava o peixe, comia, né? E eu lembro que eu peguei um contratinho assim, que o cara me pagava R$1.500 por mês. E aí eu pegava R$500 e guardava e gastava 1.000. Faltava, tá? Não dava pra pagar tudo. Mas eu morria, mas eu não mexia no dinheiro. No final, Raro, viu? No final de pouco tempo, foram entrando vários contratos e sendo... Você foi aumentando a Foi aumentando. E hoje eu posso viver com menos da metade que eu ganho tranquilamente e tenho um patrimônio. E para isso, eu não deixo na minha pessoa física, porque se eu morrer, isso tudo tem que ser inventariado. Sim. E os meus descendentes, as pessoas que vão receber isso, eles vão ter que gastar com outro advogado, pagar emolumentos, pagar taxas, tributação disso tudo. Né? Há uma ideia do governo, inclusive, de tributar a herança. Dividendo. Assim. E herança. Dividendo e herança. Então... Se você tem uma hold, gente, guarde seu dinheirinho lá numa boa aplicação. Boa. Né? Você comprou um imóvel, compre já na holding. Mas se você tem na pessoa física, tem como a gente integralizar como capital, tem como a gente fazer uma venda, tem como fazer doação. Há várias formas a gente transferir essa propriedade para a pessoa jurídica. E aí a gente precisa analisar cada caso, né? Eu tenho um cliente que eles são donos de fazendas no Goiás, na Bahia, na verdade, perdão, sul da Bahia. E lá a gente tem um processinho um pouco mais complexo, porque o patrimônio é muito alto. Então, são 3 holdings. Uma para cada coisa. Porque tem holding que pode ser dono de outras holdings. A depender da situação, é muito importante isso. Né? Tá. Um deles, por exemplo, é sócio de um hospital. Então, como é que vai receber esses dividendos do hospital sem que sofra uma tributação muito absurda, né? Então, a gente criou holding para ser dona de uma holding que é dona das cotas. Da outra. Dentro do modelo dele, que eu não preciso especificar aqui os detalhes, mas dentro do modelo dele, foi necessário a gente trabalhar com 3 células diferentes, né? Mas qualquer pessoa que tenha lá uma casinha, ou que nem tem uma casa, mas que quer guardar um dinheiro, e não importa, tá? Para se proteger, tanto de impostos quanto proteção do patrimônio. Exatamente, né? E tudo. Você pode ter uma holding e você ali alocar o seu patrimônio. E falando de valores, investimentos, uma média assim para a galera que vai nos ouvir aí. Hoje, a partir de 8 mil, 10 mil reais, você consegue construir uma boa holding, não confundir, e isso é muito comum, tá, Carol, com
vai no escritório qualquer aí de contabilidade, o cara vai lá e abre uma PJ. Nossa, já vi isso. E fala que é holding, né? Abriu uma PJ aqui, você tem uma holding, bota o nome de holding e acha que é uma holding. A holding é um conceito, tá? Porque se for para abrir um CNPJ, você com 3, 4 mil reais, você faz isso. Só que a holding é um conceito. Você tem que entender assim, qual o seu caso. Você, por exemplo, você é solteira, né? Aí você tá num relacionamento bacana, você não quer casar agora por alguma razão, mas pô, tá tão bacana o seu relacionamento, e aí você viu a oportunidade de comprar um imóvel, né? Boa. Compra o nome de quem? Se você comprar no seu nome, você é solteiro, o outro se lascou. Se comprar o nome do outro, você se lascou, né? Então eu faço um contrato de namoro lá. E isso aí pode ser questionado de trocentas formas, tá? Agora, holding não. Na holding não, porque isso aí tem publicidade, tá na junta comercial. Olha, meu bem, vamos comprar aqui, vamos. Tá boa a oportunidade? Vamos. Você vai dar quanto? Ele falou, eu vou dar 70%, você só vai dar 30%. Ok, distribui as cotas ali dentro desta forma. Sim. Tá? E aí vocês compram o imóvel já dentro da holding, com a holding constituída, e sejam felizes. Deu certo? Amém, que bom. Olha aí, casal inteligente cresce junto, né? Mas brigou, quer se matar um ao outro... Tá fácil, vai lá. Não vai dar ruim, gente. Pronto, lá você vai dizer, olha, se eu sair, você tem que me pagar em tantas parcelas, né? Eu paguei 70%, então eu moro. Sim, você mora e me paga 30% do valor do mercado em forma de aluguel. Você percebe? Assim, é tão fácil resolver. E o melhor de tudo... Só precisa de dinheiro, gente. Por isso tem que organizar as finanças. Porque sem organizar as finanças não tem grana pra fazer isso, não. Não tem, exatamente. A não ser que esteja muito próspero. E aí... Não, e a gente ajuda parcelando, né? A gente ajuda parcelando, no modo Caso Bahia aí. Suaves prestações. Suaves prestações, né? E a holding, ela deve também ter um acordo de sócio, tá? Porque toda holding, como qualquer sociedade... Qualquer sociedade... Tá? A holding também é uma sociedade. Qualquer sociedade, eu recomendo, tenha um acordo de sócio. Porque por mais que a holding já tenha um contrato social mais específico, diferente de uma sociedade limitada para, sei lá, vender pão, vender roupa, o acordo de sócio é muito importante para você determinar coisas que você não quer dar publicidade. Né? Então, eu não quero que saibam, por exemplo... que eu vou tirar tantos % de lucro de uma holding, por exemplo, patrimonial de negócios. Eu não quero que as pessoas saibam disso, né? Porque, inclusive, eu uso muito isso quando eu preciso executar um devedor de um cliente meu. Eu sei que ele tem cotas, né? E tudo que está lá no contrato social dele eu vou saber. Sim. E eu levo isso pro juiz, né? E aí eu consigo, de repente, penhorar essas cotas, né? Agora... Se eu tenho as informações estratégicas num acordo de sócio que é particular... Resolveu. Pronto, tá resolvido. E a gente vê muito as pessoas, os empresários querendo fugir do imposto, né? Do abrindo CNPJ em nome de terceiros. Olha... A burocracia que isso além de ser fraude, além de ser fraude... Crime. Né, é crime, né? Porque laranja, né? Laranja. Pra mim, é a burrice das burrices. Porque... burrice de ambas as partes, principalmente quem aceitou, né? Quem aceitou normalmente são pessoas muito humildes ou o cara que, tipo, não tem mais nada a perder, né? Manipulou, talvez. E não precisa, sabe? Dá pra trabalhar. Eu sei que é difícil, mas para isso existe o direito, para isso existe uma boa contabilidade. Sim. Dá pra fazer certo, estar seguro, tá? Apareceu pra mim um caso bem diferente esses dias. Um empresário que tem um amigo que é formado em contabilidade, mas esse empresário não é contador, manja nada de contabilidade, mas tem dinheiro. Tá. E acredita no amigo dele. E ele disse, olha, como é que eu faço para ter uma sociedade com ele? Ele quer abrir um escritório de contabilidade, eu acredito no potencial dele, já tem os clientes para indicar. E eu falei, você não pode abrir um escritório de contabilidade, né? Tem que ser um contador com contador. Consegue ser, né? E aí eu disse, ok, a empresa pode ser no nome dele, a contabilidade é dele, o contrato social, mas você faz um acordo de sócio com ele. Sim, perfeito. Pronto. Até para sócio investidor a gente pode fazer isso, né? Exatamente. Então ele entra como sócio investidor e esse acordo, ele tem uma sociedade né, particular dizendo, olha, eu investi tanto, se você tiver tanto de lucro eu vou receber tanto e por aí vai. Então veja que é possível fazer de forma legal,
sem o risco de Boa. você ter um problema com o governo, problema com os seus credores e principalmente evita você cometer crimes. Né? E quando a gente fala de contrato para fornecedores na empresa, a gente vê muito isso, né? Pessoas, empresários, não fazem contrato com fornecedores. Ou faz aquele contrato muito mal feito, que pegou no ChatGPT ou no Google. Ou assina o contrato que é totalmente leonino, né? Olha o que aconteceu hoje, agora de manhã, o cliente me liga, fala, rapaz, eu tô apavorado aqui, me ajuda. Aí me mandou um contrato, ele tem que devolver um equipamento muito específico e lá está dizendo que o atraso, se você ler só a cláusula crua, não parece nada demais. Vai dizer assim, olha, o atraso incidirá a multa de 1% do valor global do contrato, limitada a 20% do valor global do contrato. Tá, ok. Ele assinou isso, eu não era advogado dele na época. E aí, ele me mandou isso, eu falei... mas aqui o valor global do seu contrato é de 10 milhões. 1% disso ao dia. Dá 100 pau, filho. Entendeu? E o que aconteceu? Pois é, mano. E aí, Deu assim, ruim. Com força. Eu falei, olha, você vai ter que entregar esse equipamento na data ou será condenado a pagar até 20% a título de multa indenizatória, né? Sim. E só que para pegar esse equipamento, ele precisava ter todo o dinheiro para pagar o cara lá, né? O tal fornecedor, e ele não tinha. Eu falei, olha, pela taxa de juros que você me mostrou do seu banco, sai mais barato você pegar um empréstimo pagando juros do que você pagar uma multa de 20%. Então a gente fez ali de novo aí, o conhecimento em finanças, o conhecimento em negócio. Te ajudou. Isso não tem nada a ver com o direito, percebe? Não. O direito imediatamente passou para uma visão mais estratégica de administração. Sim. E assim ele decidiu fazer. Né? Conseguiu lá com o gerente de banco, o camarada tem um bom crédito, pegou o empréstimo para poder pagar o fornecedor e entregar a máquina na data prevista. Né? Porque se ele não entrega, a multa era gigante. Absurdo. Mas veja, o contrato dele com o fornecedor... Uma pegadinha, dizia, olha, a multa de 1%... Tá no detalhe, né, Edu? Olha, 1% não te assusta, né? 1% ao dia. Olha aí. Limitado a 20%. Para quê? Porque para não ficar uma usura, né? Porque se estoura, aí o juiz anula essa cláusula por ser uma cláusula abusiva, enfim, uma cláusula que não seria correta, né? Foge da boa fé dos contratos. Mas o advogado foi inteligente, usando as palavras certas, e ainda coloca lá, valor global. Ele nem atentou essa palavra global. Se tivesse lá o valor total do contrato, talvez ele se atentasse. Mas como botou lá 1% do valor global... Ele nem pensou. Ele nem pensou que significava todo o contrato, por todo o tempo. Então. Muitas das vezes o empresário tem medo de fazer contrato com empresas que têm um bom contrato, né? Você que fez o nosso. Você deve lembrar. Quando você fez, a gente começou a assinar contratos a partir dali. Sim. Muita gente, no primeiro momento, bate de frente com as cláusulas que estão por não terem conhecimento. Conhecimento, é isso aí. E até advogados, tá? Recentemente a gente fechou um contrato novo e o outro lado, né, que estava assinando o contrato, me disse, Carol, essa cláusula aqui não faz sentido. Eu falei, não, ela faz sentido por isso, isso e isso. Se você quiser, eu te passo o contato do nosso advogado, ele explica para o seu o que isso significa. Mas é isso, isso e isso. Pontuei ali em áudio para explicar, porque às vezes o outro lado não tem o conhecimento. Sim. Só que no caso ela tem um advogado. Olha. E o advogado também não tinha o conhecimento, porque você escreveu de uma forma que ele não entendeu. Então, é muito sobre isso, né? É muito específico. É específico para o que a gente faz, né? É. O contrato de BPO financeiro que eu estou especificando, né? É muito diferente, é um termo diferente, as pessoas não entendem do nosso negócio. Exatamente. Não entendem essa nomenclatura, então o contrato é muito alinhado e específico, né? É isso aí. E aí eu passei por isso, mas justamente é porque eu observo aqui que as pessoas têm muita dificuldade de assinar contrato com empresas que têm um contrato alinhado, que faz a questão do termo de confidencialidade, né? Enfim, mas percebam, não tem como você contratar uma empresa com um contrato ruim. Seja você com o seu fornecedor, seja o contrário. Sim. Então desconfiem, né, desconfie de quem tem um contrato mal feito. Um contrato de 2, 3 páginas. Eu sei que você fala aí que o contrato não precisa ser longo, Edu. Não precisa ser uma bíblia, mas ele tem que prever
todas as cláusulas necessárias de possíveis problemas. Porque é muito ingênuo, chega a ser infantil alguém acreditar, nossa, mas precisa disso tudo? Sim, precisa. Para o seu bem e para o meu bem. E aí, você comentou do chat GPT. Nós estamos na era das inteligências artificiais, né? É uma ferramenta fantástica. Eu falo assim que a IA é a nova calculadora, né? Ninguém mais faz conta de cabeça, agradeço a calculadora. Mas a IA, ela mente e inventa. Eu já fiz testes, sabe? Eu tenho uma equipe de associados que fazem a parte mais difícil minha, né? Que hoje operacional. É operacional, porque por força de lei, eu não posso ser empresário, mas eu sou empresário na prática, na medida em que eu administro um negócio que presta serviço de advocacia, né? Sim. Então, eu tenho que estar fechando contratos com meus clientes, eu tenho que estar almoçando com meu cliente. Para eu ter tempo de fazer tudo isso e ainda arrumar tempo para andar de moto, né? E Filosofia Off-Road. Filosofia Off-Road. Então, eu preciso de uma equipe que me dê esse suporte. E se não é eles, eu agradeço demais a essa equipe, eu não consigo operacionar o meu negócio no nível em que está. Mas antes de conhecer a equipe que eu tenho hoje, eu já passei por maus bocados, né? Você vai lá, paga a pessoa para fazer, por exemplo, uma contestação dentro de um processo YZ. E aí quando vem a peça, e eu não nasci mal ontem... escrita. Não, assim, até do ponto de vista de texto, tá inclusive muito boa. Só que tava tão alinhadinho. E eu tenho um programinha que você pega o texto ali que a pessoa acabou de produzir no Word ou no PDF e você joga esse arquivo dentro desse programa e o programa diz quem foi que fez. Se foi o ChatGPT, se foi o Gemini, né? Então ele diz, olha, porque toda IA tem uma assinatura, uma digital. E aí eu falei, pronto, o cara fez a porcaria do negócio na IA, já perdeu minha confiança ali. Mas veja, ainda eu não vejo o problema da pessoa usar uma IA, tá? Acontece que a IA mente e a IA inventa. E já tinha... Foi recente agora? Foi recente. Eu fui conferindo cada um das jurisprudências com o nome, vinha o nome do desembargador, gente. Data, igualzinho. Sai um recorte de jurisprudência, né? Aquela minutinha ali. E as súmulas também, sabe? Inventado, não existe isso. Inclusive, a minha social media outro dia comentou, Edu, que agora o ChatGPT, não sei se foi o Meta ou o ChatGPT, eu não me recordo, mas já liberaram que não será mais possível aconselhamento jurídico, financeiro e médico. Gente, é um perigo isso. É um perigo. É um perigo, tá? Eu fiquei assustado. Eu já tinha notícias de advogados que foram notificados pela OAB, que o juiz, ao ler a petição, decidiu, e é raro um juiz que lê toda a petição, né? Mas ele decidiu ler tudo e percebeu que aquela jurisprudência era inventada. Não tinha... Porque o juiz pensou, cara, eu nunca vi isso aqui. Como é que eu vou decidir contrário disso agora? Vou ver qual é o conteúdo dessa decisão. E simplesmente não existia. Nem aquele desembargador, nem a data, nem o julgado. Pelo chat. A IA inventou. Inventou. E aí, obviamente, dispensei o trabalho desse associado. E hoje a minha equipe... É bem arredonda, né? bem alinhadinha. Mas eu sempre, lógico, porque é meu nome, né? Não, eu não consigo não fazer isso. Os dois olhos, ainda. né? Os dois, né? Só um não. Eu vou lá, confiro, eu confiro jurisprudência por jurisprudência, confiro qual é a lei, o contexto. Dificilmente eu sugiro alterações, porque a equipe está muito boa. Mas, assim, eu não protocolo nada sem antes conferir. Porque não são eles que vão assinar, sou eu, né? Edu, desculpa cortar você, eu me lembrei de uma questão que você comentou comigo recente, sobre os cartórios agora terem que declarar, né? Lembra? Me lembrei disso, a gente estava na pauta da holding, quero acrescentar isso aí. Então, hoje, vamos lá, os imóveis a partir do ano que vem vão ter, a gente fala assim, de um CPF, né? Que é um cadastro que o imóvel vai ter um número e o cartório, ele vai notificar a Receita, informar a Receita Federal tudo que for relacionado àquele imóvel. E a Receita, ela já usa inteligência artificial para fazer as verificações, né? Porque não tem servidor público nesse planeta que dê conta da quantidade de serviço. Até por isso mesmo, pessoas que hoje pagam tudo no Pix, não declaram imposto de renda e está se dando bem. Porque ainda não é objeto de verificação da Receita Federal, mas isso em breve vai acabar. Já resolveu. Né? Então, se você tem um imóvel na pessoa física, por exemplo, e não mora nele,
A Receita pode entender, por exemplo, que você está alugando. Porque quem é que mantém o imóvel fechado? Né? Ainda que haja essa possibilidade. Eu posso ter um imóvel e decidir não alugar. Sim. Mas a possibilidade é baixa. Mínima. E aí a Receita pode te notificar, dizendo, vem cá, você está dizendo que você declara aqui que mora em Recife, mas o seu apartamento é em Volta Redonda. E aí? Cadê o dinheiro desse imóvel seu aqui que eu não estou vendo? A quantidade de gente que a gente vai ver aí comprando imóvel em nome de terceiros, hein? Já acontece. Aí assinou a declaração de burrice, né? Porque de burrice. Porque se você compra um imóvel... E aí é o seguinte, não tem acordo de sócio, não. Isso aí não o direito civil... Só comprar pela holding, gente. O direito civil é muito claro, tá? O Código Civil diz lá, é proprietário quem tem o registro daquele imóvel, tá? Você tem que ter escritura e registrar aquela escritura. E se não tiver escrito o seu nome lá, você é no máximo possuidor do imóvel. Tá? Eu faço regularização de imóveis, então é muito comum a pessoa falar, não, eu sou dono daqui. Aí você vai ver o documento, quem é o dono lá é a Maria, não é o José. Então não é dono. Você pode ter contrato de gaveta, você pode ter o sangue da pessoa na digital dentro do contrato ali, né? Com um padre e uma freira como testemunha, você não é dono daquilo. Você é no máximo possuidor. E até aproveitando, você recentemente acrescentou, né, no seu portfólio de serviços, compra e venda de imóveis de leilão, né? Compra e venda de imóveis de leilão e regularização de imóveis, né? Eu sempre estou fazendo essas buscas de serviços que eu posso oferecer ao meu cliente. Porque, veja, o meu cliente empresário, ele precisa ter o dinheiro para fazer o capital de giro, ter uma reserva. E aquele dinheiro que não é nem reserva e nem capital de giro, é uma bobagem você deixar isso parado no banco. Na conta corrente. Não. Por mais que a Selic hoje esteja muito favorável, né? Um simples CDI te pagando aí 11%, 12% ao ano, é dinheiro que está lá no banco, né? E embora a chance, sei lá, do efeito Collor, né? Não é da sua época, você é novinha. Só sei da história, hein? Só da história, né? Eu tava meio que lá do lado do Collor já. Foi o caos, né? As pessoas acordaram com o seu dinheiro... Sem um real na poupança. Então, isso assim... Hoje a gente tem o Fundo Monetário Internacional, em tese tem várias seguranças. Mas depois que o STF criou vida própria, eu acredito em qualquer coisa. Né? Eu vi o STF cobrar de uma empresa a dívida de outra só porque... E nem é no Brasil, tá? Não. Foi quando ele quis cobrar uma multa do X, ele cobrou na Starlink. Porque... o Elon Musk, né? Isso não existe no direito brasileiro. Não existe, tá? E eu tive, sei lá, o privilégio ou o desprivilégio de estudar com os livros do tal ministro. Mas ele fez, né? Contrariando todos os seus livros. Enfim, depois que eu vi isso, eu pensei, mano, dinheiro no banco é a furada das furadas. Inclusive, se você pesquisar o valor do ouro, nos últimos 3 anos, assim, teve um aumento absurdo, tá? Para quem investe em Bitcoin aí. Então o ouro, tanto físico quanto o ouro em investimentos, né? O físico tem a vantagem de você realmente estar com ele, mas você tem a desvantagem de depois a liquidez para isso, né? Mas a depender de quanto você precisa guardar, é bom você ter em casa. Se você precisar ir embora, você bota lá umas 15, 20 gramas no bolso, já é um dinheirinho bom. E mete o pé, né? Então, assim, eu fiquei pensando alternativas que eu pudesse oferecer, porque, de novo, o advogado empresarial ele não pode ser só o advogado do direito. Eu tenho que entender o cenário, eu tenho que pensar que aquele meu cliente que vende as bugigangas dele da China, o outro faz transporte, o outro tem um hospital, enfim. Essa turma, eles são empresários e, obviamente, eles precisam ter um dinheiro para investimentos. E aí eu pensei, que investimento que seja seguro, porque eu não sou aconselhador de finanças, né, de investimentos, não é esse o objetivo, mas eu pensei, o que eu faria com o meu dinheiro? Eu comecei a fazer isso com o meu dinheiro. Eu lembro. Aí eu comecei a estudar, né? Ano passado, né? Ano passado. Comecei a estudar, fiz um curso de uma advogada muito conhecida em São Paulo e tal. E aí eu fiz a minha primeira compra, né?
E aí você dá o curso te ensina tudo, né? O que você tem que fazer depois e tal. Pronto, tava redondinho. Todo mundo acha que é muito difícil, né, Edu? Não, é algo realmente simples, mas você precisa ter alguns conhecimentos técnicos específicos. Do direito, né? A gente vai precisar sempre do advogado, né? E facilita ser advogado, porque embora você não precise ser advogado para comprar e vender imóveis de leilão, ser advogado facilita, porque os imóveis que têm a maior faixa de lucro, maior margem de lucro, são aqueles que têm mais problemas. Né? E são os quanto mais problemas tiver o imóvel, menos as pessoas querem, menos valor ele tem, oferta e demanda. Né? E então, eu gosto daqueles que estão bem zoados, que tem gente lá melequenta morando lá dentro, o cara não quer sair, né? E eu como advogado, resolve. E a lei está ali para me assegurar isso. O próprio processo que levou aquele imóvel a leilão, eu posso peticionar ali dentro, já com a carta de arrematação, pedindo que seja feita a ordem de despejo e tal. E o juiz vai mandar despejar com polícia e tudo, tá? Não tem como. A pessoa pode gritar, xingar. Teve um caso de um artista famoso da Globo, né? Que o imóvel dele valia, sei lá, acho que 8 milhões, foi vendido por 800 mil, um trem assim. E ele pichou o imóvel tudo, quebrou, furou parede de raiva, né? Mas o cara que comprou o imóvel, porra, foi lá, reformou e ganhou centenas de milhares, né, de reais. Não fez nem diferença. Não fez nem diferença, só ficou feio pra ele na televisão. Mas o primeiro meu que eu comprei tava bem zoado, eu consegui uma margem de lucro de 40%. Muito bom. Então, assim... Comprou por quanto, vendeu por quanto? Gosto de número, hein? Eu não me lembro bem assim, mas vamos lá. Foi coisa assim, paguei 180 e vendi por 300 e pouquinho, né? Bom, hein, amigo? Isso aí 40%. É bom, hein? Deve ser 40% líquido, né? 40% líquido. E aí você tem, de novo, a vantagem de você ter holding. A determinados tipos de negócio de leilão que é vantagem você ter na pessoa física. Tá? Por exemplo, se você vai comprar um imóvel no leilão e que ele é um imóvel que cabe dentro de um financiamento mais popular, aí a vantagem a Minha Casa Minha Vida é só para imóveis mais novos, né? Imóveis usados, não, mas tem financiamento para isso. Tem uma linha específica, né? tem uma linha específica. Eu optei por não usar financiamento, mas não é a estratégia mais inteligente, tá? A mais inteligente é você usar o financiamento. E aí, mas como eu queria fazer todos os... Para mim era um estudo de caso, né? Eu usei o meu dinheiro, porque se desse errado era eu que ia me lascar. Depois que eu estudei e vi que deu certo, eu comecei a oferecer isso aos meus clientes. E eu já tinha o cliente, eu já tinha a dor, e aí eu falei, mano, por que deixar esse dinheiro parado aí com um risco? Gostei, hein? Aumento de receita e ticket médio. É isso aí. Então, e é um trabalho que o meu cliente fica absurdamente feliz. Esse cara não vai me deixar nunca, porque ele fala assim, não, meu advogado... Você fechou todo o seu ecossistema, né, Edu? Tudo. Então, e regularização de imóveis, né? Essa dor começou com um cliente meu que falou, poxa, como é que eu faço para resolver a questão lá do meu terreno, que eu comprei lá não sei aonde, eu tenho só... Ele mostrou 3 contratos de compra e venda. Eu falei, lamentavelmente você não é dono de nada disso, você é um possuidor, mas eu tenho como resolver isso. Só que o caminho do judiciário é absurdamente lento e caro. Então, a depender porque não dá para eu trabalhar por pouco, porque isso prolonga muito no tempo. Eu sempre, na mentoria que eu dou a advogados novos, eu falo assim, vamos lá, você cobrou 100 mil reais por um processo, é muito ou pouco? Aí o cara fala, é muito, nossa senhora, eu queria todo dia, né? Falei, tá, 100 mil reais. Se você levou 10 meses para resolver isso, você ganhou 10 mil por mês. Mas se você levar 10 anos, e é comum. É muito. E não você pega 100 mil e divide por 10 anos. Entendeu? Então, assim, o advogado precisa aprender a estabelecer os honorários dele com essa variável do tempo. E o judiciário, ele prolonga absurdamente isso e faz os seus honorários valerem nada no final. Eu tenho processos que eu passei para colegas novatos, porque eu falei, não compensa eu mais ficar nesse processo. Sobre escolher mesmo. Porque isso tomava meu tempo, consumia minha energia, o dinheiro já tinha ido embora. No nível que você tá também, Edu. Não compensa, né? Então hoje eu opto para levar meu cliente sempre para fora do judiciário. Os cartórios hoje resolvem tanta coisa. O extra, né? O extrajudicial. Inclusive, hoje é possível você transferir um carro de um falecido. Apenas o Detran autoriza, né? Se você fizer seguir os trâmites ali do cartório. O cartório, eu aconselho muito você procurar cartório para resolver as coisas. É sempre necessário um advogado, obviamente, né?
Que saiba o que tá fazendo. Porque cartório é o centro da burocracia no universo, né? Tudo demora, né? Parece que foi feito pra demorar. A burocracia... Até pra casar é difícil, né? É porque a burocracia, ela... Como é que ela fala? Ela gera o problema pra te vender a solução. É isso que é burocracia, né? Eu crio um problema que não existia pra poder te oferecer uma solução que ainda não existe. É mais ou menos isso. Mas os cartórios hoje é um aliado muito importante pro trabalho extrajudicial. E que a maioria das coisas se resolve, né? Desde que seja bem alinhado desde o início, né? Os leilões extrajudiciais, por exemplo, são fantásticos. Fantástico. Então, assim... Tem uma média de valor, desculpa, Edu, uma média, assim, de valores a serem cobrados, é um percentual em cima do patrimônio, da margem, do lucro, né? Nessa compra e venda de leilões? De imóveis? Como advogado, eu costumo cobrar um valor fixo. Tá? Um valor fixo para assessorar aquele cliente. Perfeito. Porque eu não sei se ele vai conseguir arrematar aquele imóvel. Então, o que eu faço? Eu faço a parte toda. Eu pego na mão dele do início até o final, até ele vender o imóvel, tá? Então eu seleciono os imóveis que ele quer. Supondo que ele fale assim, não, Eduardo, eu quero imóveis em Volta Redonda até 300 mil reais de mercado, né? Sim. Que seja apartamento e não casa. Ele vai me dando as características. E se ele não souber, eu indico aquilo que é mais vendável. Sim. Eu passei a fazer amizade com alguns corretores de imóveis. Imagino. Né? E eu comecei a entender desse mundo de imóveis e os caras me falaram, olha, tal bairro vende muito. Em Resende, por exemplo, um bairro que qualquer coisa que você tiver ali dá dinheiro, Ipiranga. Claro. Né? Ipiranga, qualquer coisa que você fizer qualquer coisa que você fizer ali dá muito dinheiro. As casas lá são hiperfaturadas, 700 mil uma casa menor. Assim, exatamente. Bem pequena. Eu lembro de terreno ali, é menos de 100 mil. E agora, sim, 300 contas você não acha, né? E mesmo assim, se você... Outro dia, olha aí, ó, leilão, Verbo Divino aqui em Barra Mansa, é um bairro chiquérrimo, né? Tipo... Sempre que eu era criança, eu pensava, pô, eu queria tanto morar em Verbo Divino, né? Que é os meus amigos do Verbo Divino. Esses dias tinha um terreno lá de 97 mil no leilão. Dentro do Verbo Divino. 197 mil. Um terreno avaliado em 400 mil de mercado. Né? Tá? Porque o leilão judicial, ele vai ter uma linha de corte, geralmente 50%, tá? Abaixo disso, pode ser anulado o leilão, porque pode ser considerado o valor vil, preço vil. Mas há casos, quando o leilão vem de uma ação trabalhista, por exemplo, que isso pode baixar. Foi o caso desse artista da Globo. A casa era, sei lá, 8 milhões, mas foi vendido por menos de 1 milhão. Por quê? Porque aquele dinheiro pagava todo mundo. Entendi. Tá? E ele queria dar o cano em todo mundo. E aí... O juiz entendeu, não é um valor vil, porque vai pagar todo mundo, vai solucionar o problema, e foi o que foi feito, tá? Mas normalmente esses leilões, muitos vêm de pessoas que não pagaram a caixa. Pessoas que compraram apartamentos lá em Resende, ali naqueles condomínios, não sei o que, de Itatiaia, ali no Acesso Oeste. Que são apartamentinhos assim, muito bonitinhos, né? Valor de mercado aí 180, 200 mil reais. Há vários ali em leilão, por 90 mil reais. E então, tem gente comprando lá por 205, não sei por que as pessoas ainda compram imóveis na planta ou imóveis a preço de mercado. Então você vai casar, você quer fazer um investimento, você quer morar nesses imóveis, vale muito a pena. Ou até comprar e vender, porque a gente gosta de bufunfa, né? Eu acho que dinheiro parado no banco hoje é bobagem. Concordo. Tá, dinheiro parado no banco hoje. Só tem que ter uma reserva antes, né, Edu? Você tem que ter uma reservinha, porque assim, emergências acontecem, né? Um acidente de carro, uma questão de saúde, um desemprego. Não penso nisso, Edu. Essa hipótese não rola. Na Crescer Certo não existe hipótese de emergência. Todas as reservas são feitas para qualquer coisa boa. Isso. Viagem, comprar um imóvel, carro. Não existe coisa ruim, tá? Pra gente não existe. Também. Eu mesmo não faço viagem sem antes ter reservado dinheiro para aquilo, né? Porque, veja bem, o dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não administrar bem o seu patrimônio, não importa o quanto você ganhe. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, médico ganha muito dinheiro, é uma profissão muito boa. A gente atende muito, né? Mas eu tenho clientes assim, o camarada fatura 100 pau no mês e o cara tá enrolado até a cadampa. Dívida. E não tem patrimônio, tá? Cara, muitos médicos que chegam até nós estão com dívidas. Muitas dívidas. Só, claro, não estão
ferrados porque tem uma boa renda. Né? E eles conseguem fazer mais plantões para poder pagar. Se não fosse isso... Só que assim, acaba a vida, acaba a vida, saúde. Segurança, nossa. Né? Então, pode parecer loucura para algumas pessoas. Nossa, como é que o cara gasta 100 mil no mês? Porque pra gente, para algumas pessoas, isso é fora da realidade, né? Realidade. Mas acredite, o dinheiro tá aí, pode não estar na sua mão, mas tá no universo, né? Você Barra Mansa, cidade pequenininha dessa aqui, fim de mundo, né? Cidade do século XVIII, Tem uma galera rica aqui, milionária. Tem gente andando de carrão importado e tudo aí. Então, o dinheiro tá aí. Se você souber administrar, pode passar por sua mão, né? Por isso que existe a Crescer Certo, né? É isso aí, eu aconselho muito, tá? Aconselho demais. Já deu pra perceber que o Edu é a enciclopédia humana, só que formado em advocacia, né, gente? Formou em Direito e Filosofia. Mas, Edu, quero aqui agradecer pela sua presença. Pra mim, é sempre uma honra te receber. Todas as nossas trocas são muito boas. Você é um cara que tem uma inteligência fora da curva. Obrigado. Você sabe disso. Obrigado. Muito querido por nós. Deus abençoe muito a sua vida. É muito bom ter você aqui. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a minha galera aqui. Eu que agradeço. Me coloco à disposição aí para conhecimento. A gente não pode deter, né? A gente tem que... o máximo que a gente puder ajudar as pessoas, é isso que faz dar sentido ao nosso trabalho. Então, me coloco à disposição de vocês aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada por tudo que você sempre agrega aqui na Crescer Certo também. É sempre muito bom. Abração a todos aí.